Graça e paz, queridos irmãos, nesta manhã juntos aqui e vamos meditar em algumas coisas que aconteceu esta semana. Meus irmãos, nós sabemos que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia não terminou. E por não ter terminado, nós vemos que muitos acontecimentos estão se desenrolando e o mundo inteiro está contra a Rússia. Inclusive sanções econômicas, está obrigando o governo russo a repensar sobre esta decisão de invadir a Ucrânia. E os exércitos também, meus irmãos, que estão ali dentro da Ucrânia, que são exércitos russos, estão passando grande necessidade de alimento, de provisão, de combustível, e é uma guerra que está totalmente desorganizada. Então nós vemos que as coisas que estão acontecendo hoje vai desencadear um acordo de paz. E também isto é uma probabilidade, talvez venha a acontecer, porque o presidente da Ucrânia, ele está sendo aclamado no mundo inteiro, meus irmãos, como um salvador da pátria. E tem muitas pessoas que já estão dizendo que ele é o anticristo, porque todo o planeta está condoído com a situação da Ucrânia, os mortos, crianças estão morrendo. Fizeram um memorial colocando mais de 100 carrinhos de bebê de crianças que foram mortas em uma praça ali na Ucrânia, para mostrar ao mundo a tamanha barbárie que está acontecendo ali. E praticamente, meus irmãos, o país já está destruído. E quando a população da Ucrânia, os civis, capturam soldados, a primeira coisa que eles pedem, meu irmão e minha irmã, é comida, porque eles estão passando grande privação, com falta de alimentos e com coisas que não foi planejada, uma guerra que não foi planejada, uma coisa que está mostrando um caos generalizado. Agora você vê, a Rússia invadiu a Ucrânia, está matando civis e destruindo o país, e mesmo assim os ucranianos, ainda quando capturam os soldados, eles os alimentam, não é? Porque eles estão passando grandes privações. E nós vemos, meus irmãos, que esta semana agora vai ter mais reuniões, eles vão sentar para tentar promover a paz. E dois pontos que eu quero enfatizar aqui. A Rússia já cedeu e diz que o presidente Vladimir Zelensky pode até ficar no poder, continuar sendo o presidente, não é? A autoridade máxima do país e respondendo pelo país. Mas eles exigem que a Ucrânia não entre na União Europeia e também não entre na OTAN. Meus irmãos, esta guerra se iniciou por causa disso. E nós, desde o começo, nós temos falado que isto não era um motivo real para haver uma guerra, mas se sabe também por outras fontes que houve vazamento de informações e que a Ucrânia seria usada como uma base militar. Aquele país seria usado como uma base militar para defender o Ocidente de possíveis confrontos com o Norte, não é? Com a Rússia, com o Iraque, o Irã, a Turquia, aqueles países que estão ali em volta. E ela serviria como base militar. Então, prevendo estes acontecimentos, foi por isso que o presidente russo ele decidiu invadir aquele país para desmantelar este plano que eles estavam colocando na mesa. Interessante, meus irmãos, que nós temos que ver que o Ocidente ele faz parte do que na palavra de Deus está escrito, que a besta se levantaria
de uma multidão de povos, um mar que é uma multidão de povos, e que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós temos que ver que na visão deste homem ele está batendo contra esse sistema, fazendo com que ele deixe a sua marca, dizendo que não vai se submeter ao domínio europeu nem ao domínio dos Estados Unidos, e nós temos que repensar tudo isso que está acontecendo. Olhando também para o presidente da Ucrânia, a gente vê que ele foi eleito ali e ele era um ator. Ele era um ator e fazia até imitações de homossexual. E ele foi eleito e houve um investimento para que ele fosse eleito das grandes corporações para que ele chegasse ao poder. Interessante também que ele agora, ele quer, desde o começo, que o Ocidente defenda o país ucraniano, ou seja, que o Ocidente bata de frente com a Rússia, não é? Iniciando um contra-ataque, porque eles estão atacando a Ucrânia, e entrando na guerra. É o desejo dele. Dá a entender, meus irmãos, que existe por trás alguém que está no comando e está orquestrando todos esses acontecimentos para se iniciar uma terceira guerra, não é? E também uma guerra nuclear no planeta. Então é muito complexo tudo isso que tem acontecido, e nós, como servos de Deus, nós temos que estar atento, entendendo que este confronto, ele não diz respeito a Ezequiel 38, porque Ezequiel 38 fala do último confronto de Gog e Magog, que vai se levantar contra Israel, não é? Isto vai acontecer no final dos 7 anos da grande tribulação. Então este não é o confronto ainda, mas este país da Ucrânia, ele faz parte da região norte ali, junto com a Rússia, né, e os outros países. Eu vou te mostrar no mapa aqui já já, que vão se levantar contra Israel nos últimos dias. Muito interessante, meus irmãos, a gente ver que eles estão contra o Ocidente. E se pensar, o Ocidente está dominando todo o globo terrestre. Ao pensar sobre isso, a gente tem que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A cada dia que passa, a cada momento, nós vemos que o arrebatamento ele se aproxima. Porque se esses acontecimentos estão aí já acontecendo no mundo, não é? Assim como a marca da besta já está no mundo, não é? E o governo das nações também está se formando para eleger o homem do pecado, nós temos que ver que o arrebatamento está muito perto. E a palavra de Deus, ela nos mostra a respeito desta guerra. No Salmo 120, meus irmãos, fala que este país da Ucrânia, ele é um país pacífico e que sempre sofreu, desde a Segunda Guerra Mundial. Ele foi obrigado a entregar as suas armas naquele acordo que houve do desarmamento nuclear, e a Rússia não o fez, mas ele entregou tudo. Talvez se ele tivesse algumas armas nucleares, talvez eles não estariam sofrendo esta invasão que hoje está acontecendo ali no país da Ucrânia, não é? E está na Bíblia, falando que é um país que prega a paz, que é um país que fala de paz, mas quando eles falam de paz, os vizinhos teimam pela guerra, falando do país da Ucrânia. E nós vemos que ali houve uma grande traição, meus irmãos, uma traição nesta invasão. Assim como a Rússia invadiu a Crimeia e anexou aquela área ao território russo, eles pretendem anexar também a Ucrânia ao território russo. E o objetivo final do presidente russo, Vladimir Putin, é a rendição total da Ucrânia. Então esse disse-me-disse que vai fazer acordo, que isso ou aquilo,
É tudo conversa fiada para inglês ver. O interesse que eles têm mesmo é que eles se rendam e assim eles possam anexar aquela parte de terra ali da Ucrânia ao território russo, que já não é pequeno. É um dos maiores países territoriais no mundo. Eu vou te mostrar aqui no globo o tamanho que tem a Rússia e a parte que eles pretendem anexar, como já foi anexada a Crimeia, que fica um pouco mais abaixo ali da Ucrânia, né, já foi anexado, e eles estão avançando o território para dominar aquela região norte ali, como a Bíblia diz que é do norte que virá uma grande junção, eles vão se ajuntar contra Israel. Então, já é bíblico que ele expanda o território para que este confronto final que a Bíblia fala aconteça. Eu vou te mostrar no mapa ali o tamanho da Rússia, aonde fica, não é? A Ucrânia, só para você ter uma ideia aqui. Do que nós estamos falando, não é? Eu quero abrir esse mapa aqui. Enquanto este mapa abre, nós vemos que em Daniel 2 fala sobre a junção do ferro com o barro. E isto, meus irmãos, está acontecendo nos dias atuais. O homem, ele está colocando no seu corpo, deixa eu abrir aqui o mapa, ele está um pouco lento. Enquanto isso, eu vou te mostrar a passagem de Daniel aqui, que o homem, ele está se fundindo com a máquina. E a palavra de Deus, ela fala, não é? Ela fala que esta união do homem com a máquina não vai dar certo. Não vai se misturar, né? Então diz aqui na palavra de Deus, olha. Diz assim, ó. Este versículo aqui. Diz assim: as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Perdão. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, o ouro, as quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra, não é? Então aqui fala, meus irmãos, da estátua que Nabucodonosor sonhou, e Daniel, por revelação de Deus, ele decifrou o sonho de Nabucodonosor. Interessante que Nabucodonosor, meus irmãos, quando ele teve este sonho, ele esqueceu o sonho. Olha, veja só que interessante. Ele esqueceu o sonho e ele, não é? Não se lembrava nem do sonho e queria que os magos, eles decifrassem o sonho. Mas primeiro, os magos teriam que falar o que ele sonhou. Então, praticamente, isto era impossível, não é? Impossível de acontecer. Olha aqui, o mapa abriu aqui. Eu vou te mostrar aqui a região, não é? A região onde está sendo invadida pela Rússia. A região que está sendo invadida é essa região aqui, ó. É a região da Ucrânia aqui, ó. Essa parte aqui, ó. O nome da Ucrânia sumiu aqui agora. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha aqui. Essa parte aqui, ó. Essa região todinha aqui, ó, onde eu estou passando a seta do mouse,
não é? É o país da Ucrânia, que está sendo invadido. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu queria que você entendesse é que esta invasão, o presidente russo, ele não esperava, não é, a posição da Ucrânia nesse sentido de resistência, tamanha resistência. Olha que a capital Moscou já está aqui, ó, a capital da Rússia, não é? Já está aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, e a divisão faz de fronteiras faz essa divisão aqui. Então todo esse território aqui, ó, é território russo, ó. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, desde aqui em cima, certo? Até aqui, ó. Tudo isso aqui perto da Mongólia, do Cazaquistão, ó. Moscou aqui em cima, não é? Toda essa parte aqui, ó, de terra, toda essa extensão de terra é russa. E como eu disse para você, o presidente russo, ele não esperava, meus irmãos, ele não esperava que houvesse tamanha resistência. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a Ucrânia está resistindo terrivelmente à invasão russa. E isto não estava nos planos, não é, do presidente Vladimir Putin. Então a China está aqui em cima, ó, ou seja, aqui embaixo, Mongólia, não é? O Irã vai estar mais aqui embaixo, a Índia está aqui, ó, aqui embaixo. O Irã vai estar aqui, ó. E Israel, meus irmãos, Israel está aqui, ó. Israel está aqui, ó. Israel é essa parte aqui, ó. Essa pequena faixa de terra aqui, ó, é chamada faixa de Gaza, onde os palestinos moram, certo? Essa pequena faixa de terra aqui, ó, é dentro do país de Israel. O país de Israel é só isso aqui, ó. Só essa parte que você está vendo aqui, ó. E fora essa parte aqui, ó, nós temos também a Cisjordânia. A Cisjordânia é outro país dentro de Israel, a Cisjordânia aqui, ó. Essa faixa onde eu estou com o mouse aqui, ó, é a Cisjordânia. Aqui está Jerusalém, não é? Jerusalém está aqui, ó. Olha aqui Jerusalém, né? Está aqui, a Cisjordânia está aqui, ó. Outra expansão de terra dentro do pequeno país de Jerusalém, ou seja, do pequeno país de Israel. Então, essas nações que eu te mostrei, no final, entre a guerra do Armagedon, Gog e Magog, eles vão, não é? Eles vão se unir. Eles vão se unir para atacar o país de Israel. Eles vão atacar o país de Israel, não é? E vão vir daqui de cima, como eu disse para você. E aqui, meus irmãos, aqui, ó, na Síria, a Síria já foi totalmente destruída, não é? Aqui tem um rio, certo? Que é chamado Rio Eufrates, esse rio aqui, ó. Ele já secou, e a palavra de Deus ela fala que os países vão passar neste rio aqui, a pés enxuto, vindo dessa região aqui, ó, da região lá em cima, que é a região, né, aonde fica a Rússia, aonde fica aqui o Irã, certo? A China e todos esses outros países aqui, ó. Eles vão vir daqui, né? E vão atacar o país de Israel. Isto aí é a guerra de Gog e Magog dos últimos dias. Está também ali em Ezequiel 38. Ezequiel 38 fala a respeito disto. Interessante, meus irmãos, que nós, como salvos e cremos na palavra de Deus, a gente tem que ver, não é? Tem que ver que a palavra de Deus ela está se cumprindo, não é? Olha o que diz aqui a palavra, ó. 38, Ezequiel 38 fala a respeito disto. Interessante, meus irmãos, que nós como salvos e cremos na palavra de Deus, a gente tem que ver, não é? Que a palavra de Deus ela está se cumprindo, não é? Olha o que diz aqui a palavra, ó.
diz assim: Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Então aqui é o próprio Deus falando, né? Falando sobre a guerra, e diz assim, ó: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão. Não é? Aqui fala, meus irmãos, que fala aqui, ó, que Gog e Magog dirá assim, ó: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos habitam sem muro e não têm ferrolhos nas portas. Aqui fala quem é este povo, ó. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Então esta palavra, Gog, terra de Magog, ela se refere ao anticristo e também se refere à Babilônia, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. É toda aquela região que eu te mostrei ali, região russa, né? Aqueles povos ali. E diz, assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Tubal. Certo? Então aqui o Senhor vai falar que nos últimos tempos estes povos se ajuntarão contra o povo de Deus, certo? E vão guerrear contra a nação de Israel. E isto, meus irmãos, o cenário que nós estamos vendo agora, no momento, mostra que as coisas elas estão se encaminhando para que tudo isto aconteça. Se o cenário, não é, no mundo está mostrando que estas coisas estão muito perto de acontecer, o que significa? Significa que o arrebatamento ele se aproxima. E se o arrebatamento se aproxima, a igreja precisa estar atenta. E como a igreja pode estar atenta? A igreja precisa se preparar. A igreja é o povo santo de Deus, separado, não é? Salvo, escolhido por Deus desde a fundação do mundo, precisa estar preparados para o último, para o toque da trombeta, não é? A trombeta de Deus que tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos, vai haver a primeira ressurreição dos mortos, e são os que morreram em Cristo, ou seja, os salvos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E a palavra diz em 2 Tessalonicense que este acontecimento será um acontecimento com alarido, com voz de arcanjo, não é? Com a trombeta de Deus, ou seja, haverá um barulho muito ensurdecedor e todas as pessoas vão saber que aconteceu o arrebatamento. Então o arrebatamento ele não é secreto, como a palavra diz. Secreta é a segunda vinda de Cristo, que fala, né, que Jesus virá depois dos 7 anos de tribulação, aonde estará sendo pregado o evangelho do reino no mundo, pelas 2 testemunhas e os 144.000 israelitas que pregarão a palavra de Deus no mundo, mas eles pregarão sobre o reino de Deus. Que mensagem que é essa? Esta é a mensagem, meus irmãos, que eles vão anunciar: é chegado o reino de Jesus no mundo. Ele vai reinar por 1000 anos. Ele está para chegar e esta vinda será de surpresa. Então, meus irmãos, as 2 testemunhas, elas estarão pregando a mesma mensagem. É a mesma mensagem que João pregou no início do ministério de Jesus, que João apareceu no deserto, ali no Rio Jordão, e pregava sobre o reino, falando que viria o reino dos céus à terra.
E Jesus também pregou sobre o reino, não é? Sobre o seu reino, que o reino dele não era deste mundo, até mesmo ele falava que o reino dele não era deste mundo. Mas a mensagem que a igreja prega é a mensagem da salvação, a mensagem da graça, não é? E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas o evangelho do reino não. O evangelho do reino será 8 ou 80. Se a pessoa decidir por Jesus, ela será perseguida, morta, não é? E vai acontecer coisas terríveis na tribulação e na grande tribulação. Então eu quis deixar para você o que está acontecendo esta semana. Eles vão voltar à mesa de negociações, sabendo que o mundo inteiro está com embargos contra a Rússia, não é? Com medidas socioeconômicas contra a Rússia, para assim tirar a Rússia, meus irmãos, de toda atividade econômica. E o governo russo, ele já está sentindo na pele. E talvez até saia realmente um acordo, não é? Mas a exigência russa é muito grande. Hoje eles estão falando até em deixar o presidente Vladimir Zelensky como presidente. Ele vai ser fantoche nas mãos do russo. Então nós temos que continuar observando tudo o que está acontecendo e olhando sempre para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, meus irmãos, que está revelando tudo o que está acontecendo. E se está revelando nesses dias, como diz em Daniel, que seria revelado nos finais dos tempos, não é? Significa que o arrebatamento está próximo. Eu ia te mostrar a tecnologia e o seu avanço no corpo, mas como eu demorei um pouco naquele mapa, eu vou deixar para o outro vídeo. Então você pode comentar neste vídeo, dar a sua opinião, você pode mandar para um amigo, não é? Pedir através do WhatsApp ou de outro aplicativo, do Facebook, para a pessoa se inscrever no canal. Você fazendo isso, você está ajudando a obra do Senhor e nós estamos juntos aqui para divulgar a obra de Deus. Eu quero neste momento que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz, meu irmão, ela inunda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Amém.